Oi, galera! Hoje eu vou trazer para vocês a resenha dos 3 filmes que são baseados no assassinato do casal Richthofen. Vamos lá? O diretor resolveu fazer 3 longas contando 3 versões diferentes dos assassinatos. Então, o primeiro é a menina que matou os pais, o segundo, o menino que matou meus pais, e o terceiro, a menina que matou os pais, a confissão. O legal dessa premissa é que temos as 3 versões, então a versão contada pela Suzane, a versão contada pelos irmãos Cravinho e a versão verdadeira da polícia. E o mais interessante também é a questão de ver como cada um se enxerga nessa situação. Então, no primeiro, em que a menina matou os pais, vemos como o Daniel Cravinho, ele descreve a Suzane. Então, ele fala que ela é uma menina totalmente manipuladora, que eles acabaram assassinando os pais dela por conta de tanto que ela pediu, que ela que comandou tudo, encabeçou tudo. Então aqui a Carla Dias traz aí uma interpretação de uma menina totalmente egocêntrica, manipuladora, problemática. E na versão do menino que matou os meus pais, ela conta aí que ela era uma menina tímida, quietinha, dócil, que o Daniel e o Christian fizeram a cabeça dela para ela poder participar dos assassinatos. Só que ela ficou por fora, assim, ela não participou, ela sempre estava com receio, tinha muito medo do que ia acontecer. Então vemos aqui, né, uma Suzane mais fragilizada, mais quietinha, mais certinha. E na versão A Menina que Matou os Pais, a Confissão, vemos aí como os policiais realmente viram a Suzane, o Daniel e o Christian, como eles realmente são. Então vemos aí a questão da manipulação, o tanto que ela manipulava os meninos, ela que colocou na cabeça dele que eles deviam matar os pais dela, que ela não era feliz e que só assim eles poderiam ficar juntos, porque os pais dela não eram a favor do relacionamento. Então ela manipulou eles de uma forma muito intensa para poder eles cometerem os assassinatos. Ela foi diagnosticada pelos psicólogos, pela toda a equipe que tratou dela, que ela era narcisista, egocêntrica, manipuladora, e aqui é bem visível isso. E o mais chocante de tudo isso é ver a situação dos meninos, né, que eles também, no início, eles não queriam assassinar, eles ficaram até o final ali relutando, eis que o pai acabou acordando, Manfredin, e eles tiveram que matar. E aí foi tantas pauladas, foram mais de 20 pauladas no rosto, e eles não morriam, e eles acabaram aí com essa situação, eles estavam agonizando ali, e aí eles resolveram jogar água neles para ver se eles morriam. O Daniel, até o final, ele sofreu muito, ele pegou uma toalha, limpou o rosto do Manfredin, pedia desculpas para Deus. O Christian estava ali totalmente surtado, ele não estava conseguindo matar a mãe, e ela estava vendo toda aquela situação e sofrendo. Então o sofrimento dos pais foram muito grandes. E os meninos, a gente vê essa situação, né? Essa situação ambígua, que eles não queriam, mas ao mesmo tempo queriam, porque a Suzane fez a cabeça deles. É uma situação bem complicada. E no final, eles pensando no Andréas de chegar e presenciar a morte dos pais, eles resolveram tampar o rosto dos pais, então colocou um saco de lixo no rosto da mãe e uma toalha no rosto do pai. E o laudo confirma que eles tiveram traumatismo crânioencefálico causado por vários golpes e que um sofrimento antes de morrer, e que foi uma violência além do necessário, provocando sofrimento extra. E também fala, né, que a questão que os dois, poder matar 2 pessoas a paulada, isso foi um desgaste físico e mental para os meninos.
e que demonstra que eles estavam com muita adrenalina aí. Então, provavelmente, eles estavam à base de drogas. E no final, depois que eles assassinaram os pais, eles foram para dentro do carro para ir embora. Já dentro do carro, eles já estavam aí confabulando sobre o futuro, né? De vender a casa, não vender, morar junto, dividir os bens. Então, a coisa é tão insana, tão absurda, que, assim, né? Fizeram o que fizeram e ainda estavam lá, né? Principalmente a Suzane, que a gente sabe que ela, dentro da delegacia, ela dando depoimento, ela já pergunta se ela pode vender os carros, e lá dentro também, ela sentada no colo do Daniel, beijando o tempo todo, na delegacia, ela tinha acabado de perder os pais, né? Então, assim, todas as atitudes dela demonstravam o descontrole, e poucos dias depois dos assassinatos, ela fazendo uma festinha em casa, um churrasco de aniversário. Então, essas pequenas coisas aí foram demonstrando para os policiais quem é que manipulava aí, quem teve a ideia. E nesse último filme traz isso bastante pra gente, né? Como ela se portou ali dentro da delegacia, mostra exatamente quem ela era, totalmente manipuladora, totalmente egocêntrica. No dia do assassinato, quando eles foram para casa, a Suzane combinou com eles que ela ia subir, ver se os pais estavam dormindo. Ela, então, piscaria 3 vezes a luz para eles poderem subir. E o Christian ficou muito desesperado, ele começou a bater a porta do carro, subir fazendo muito barulho para ver se os pais acordavam para eles não precisarem assassinar. E aí também conta que eles assistiam muito a série CSI, que é uma série que fala sobre investigações criminais, e eles se basearam nessa série para fazer muita coisa. Então, por exemplo, eles usaram luva cirúrgica, a Suzane comprou meia calça para eles poderem usar, para não cair nenhum pelo na cena do crime. Eles pegaram no quarto e na sala tentaram puxar as gavetas, jogar as coisas para fora, fazer uma bagunça, só que como no próprio filme diz, né, eles fizeram uma bagunça organizada, coisa que nenhum assaltante faz. Então eles só puxaram as gavetas, normalmente os ladrões jogam as gavetas, tiram do trilho, e lá não. E assim, foi muito específico, né? Porque os outros quartos ninguém arrombou, mexeram, e nem nos outros cômodos, apenas na sala e no quarto. E justamente onde estava o dinheiro, né? Que todo mundo sabia que ele guardava o dinheiro dentro de uma mala preta. E aí a Suzane abriu essa mala, tirou o dinheiro, e aí o Daniel falou, né, não, a gente não pode apenas tirar o dinheiro, vai ver que quem roubou sabia a senha. Então ele rasgou, para dizer que realmente era um assalto, rasgou e tirou o dinheiro. E eles tentaram aí deixar bastante rastros, para dizer que pularam a grade, aquela coisa toda, só que a casa não tinha sinais de arrombamento. E a Suzane o tempo todo culpando as empregadas, dizia que as empregadas não paravam lá, elas trabalhavam pouco tempo, e elas saíam brigadas, que parece que trabalhar com os pais dela não era fácil. Alegou também que os pais bebiam muito, sendo que a mãe não bebia. Alegou também que o pai abusava dela para justificar o crime. E os 3 filmes são baseados nesse livro da Ilana Kazoy, Casos de Família. Ele traz aqui todos os relatos, ela é uma criminóloga e ela trabalhou no caso, tanto no caso Richthofen como Nardoni. Então nesse livro ela traz aí os relatos dela, toda a história, tudo que ela viu no processo e inclusive fotos do Daniel, do Christian e da Suzane refazendo a cena do crime. E também algumas anotações dela na época. Então é um livro super interessante, que nele aqui foi baseado justamente, né? Porque aqui tem como a Suzane contou a história, como o Christian contou, como o Daniel contou e como é a verdade que a polícia trouxe. Bom, sobre o elenco, temos aí Alan Souza Lima, que faz o Christian, o Leonardo Bittencourt, que faz o Daniel, e a Carla Dias, que faz a Suzane. A Carla Dias aqui dá um show de interpretação, justamente por isso, né, como eu falei, no primeiro filme ela se faz aí de inocente, de menina ingênua, que foi manipulada pelos irmãos Cravinho. No segundo filme, ela vem totalmente manipuladora, egocêntrica, louca, e no último, pior ainda, né, ela traz aí toda essa característica narcísica, egocêntrica da personagem Suzane. E ela faz isso de uma forma muito brilhante, muito intensa, a gente consegue ver essa diferença.
Então, o interessante é você poder assistir os 3 filmes de uma vez, para você poder pegar essas diferenças. E os meninos também, né? O personagem do Christian e do Daniel, que exige essa carga emocional muito grande, e também essa diferença, né? De uma hora você ser o manipulador, de uma hora você ser o inocente. Então é muito bacana a gente poder ver isso nos 3 filmes. Eu adorei muito a ideia do diretor de fazer isso. E eles pensaram aí nos mínimos detalhes, para quem lembra do assassinato na época. Então tiveram fotos que foram reveladas, o enterro passou na televisão. Então eles pensaram aí nos mínimos detalhes, na questão do cenário, na questão do figurino, das feições, das formas de lidar, do posicionamento dos personagens. Então tudo isso foi pensado de uma forma muito perfeita, então ficou muito certinho. Se a gente, por exemplo, né, pegar uma foto do dia do velório e ver o filme, a gente vê as roupas que estão iguaizinhas, o posicionamento. Então tá tudo muito perfeitinho, muito interessante. Os traços também, né, dos personagens com os atores, eu acho que combinou bem aí a Carla Dias, né? As feições dela, a forma dela, a Suzane era bem parecida com ela, com aquele cabelão grande, daquela forma dela. Então eu gostei bastante de muita coisa. Eu só acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais a questão do julgamento, mostrado um pouco mais algumas coisas aí. O segundo, por exemplo, ele mostra muita questão da família. Então mostrou os pais dos cravinhos, a relação difícil que eles estavam tendo, de pensar que os filhos poderiam ser culpados realmente. O pai o tempo todo mostrando para o delegado que era muito amigo da família Richthofen, que eles gostavam do Daniel, sendo que era totalmente contrário. Então eles focaram mais nisso. Então eu acho que eles poderiam ter trazido algumas coisas aí mais intensas, principalmente na questão do dia do assassinato, ter mostrado mais algumas coisas. Mas nada que tenha prejudicado no geral. Eu achei que foi muito bem feito, muito bem montado, e vale muito a pena conferir. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Se você gosta de filmes aí baseados em fatos reais, é super interessante assistir aos 3 filmes. Eles estão disponíveis na Prime Video. Inclusive, o último filme estreou dia 27 agora. Então vale muito a pena conferir, ver os detalhes, poder entender um pouco, que a gente também pegou algumas coisas que a gente até então não sabia sobre o caso Richthofen. Então, para quem gosta, eu super recomendo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu os filmes ou vai assistir, comentem aqui embaixo. E até a próxima!